Recebo hoje o Orivaldo Reguim, que é o Faro, né? Como assim é mais conhecido, secretário municipal de saúde do município de Matão. Bom dia, Faro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E a Mariana Magna Bosco, que é articuladora de saúde mental e psicóloga. Bom dia, Mariana. Bom dia, Daécio. Também tudo bem com você? Tudo bem. Pois bem, o assunto que a gente vai tratar, principalmente com a Mariana aqui, é a implantação no município do Centro de Atendimento às Pessoas com Espectro Autista. A demanda aumentou tanto, a partir da conscientização, principalmente, né? Que é preciso mesmo que a gente tenha essa situação de atendimento dedicado mesmo, como agora se pretende, com o que determina a Lei Municipal 5.752, e com o acordo, evidentemente, como um acordo de entendimento do Poder Executivo, né? Não bastaria ter a lei se ela fosse vetada. Não, absolutamente. O Ministério Público também está nisso, a Câmara Municipal, a APAI, e nem poderia ser diferente, e profissionais de saúde do nosso município. Mas antes de tratar sobre isso, eu começo com você, viu, Faro, sobre o novo decreto que revogou a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços públicos de Matão. Ela estava em vigor, é isso? Ainda? O último decreto, né, que nós tínhamos aqui pelo município, a gente estava seguindo as orientações do Estado. Portanto, no dia 6 de abril, o Estado soltou uma nova informação, né, porque desconstituiu o comitê existente, seguindo as orientações da Anvisa. E aí, com isso, o município também... Isso. E a nota da Anvisa, na verdade, ela revoga, né, toda a obrigatoriedade do uso da máscara facial, e ela só recomenda em algumas situações, né? Então, ela tira aí a obrigatoriedade da máscara. O que não quer dizer, né, Fara, é bom deixar claro, tem pessoas que insistem em usar a máscara, é um direito dela, correto, e vai fazê-lo. Não é que agora passa a ser proibido usar. Não, né? não. Na verdade, a gente tira a obrigatoriedade do uso da máscara, né? E recomenda o uso de máscara em algumas situações, que eu vou citar aqui para você, tá? Pessoas com mais de 65 anos de idade, com alguma imunodeficiência e com comorbidades. Pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para a Covid-19 e seus acompanhantes. Pacientes que tiveram contato próximo, no caso confirmado, durante o período de transmissibilidade da doença, no caso, os últimos 10 dias. E profissionais que fazem a triagem de pacientes. Profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação de pacientes, como, por exemplo, as enfermarias, os quartos, as unidades de terapia intensivas, as unidades de urgência e emergência, os corredores das áreas de internações. E situações em que houver a indicação do uso de máscara facial como equipamento de proteção individual, chamado EPI, né, para os profissionais de saúde, em qualquer área de serviço de saúde. Vejam que aí, nesse caso, nesses itens, vocês estão falando de recomendação. Recomendação. Não está dizendo obrigatoriedade, né? Sim. Deixa bem claro isso. Até a gente optou, né, pelo fato, passamos pelo nosso comitê, ainda ele está ativo, né? Eu ia te perguntar, o do Estado foi desfeito, o nosso continua ativo. O nosso continua ativo, que nós tratamos tanto dos assuntos, né, relacionados à Covid, e agora o que está em pauta é a dengue, né? Então a gente junta, nós mantivemos o mesmo comitê, né? E agora a gente cuida mais dos casos da dengue, mas a gente ainda delibera sobre as questões do Covid. Depois vem outras coisas, mas nunca acaba, né? Então é bom que o comitê fique aí ativo, é escorpião, né? Começa. Bom, gente, essas outras situações, só voltando a elas, o que vocês ouviram aí do Faro é recomendação, ou seja, você vai num hospital, poxa, você está indo para um lugar que é feita a limpeza e tudo, mas não existe contaminação zero em lugar nenhum. Não. Por mais que seja um hospital, por exemplo, lugar mais limpo que um hospital, acho que não tem. E lá também existe o risco, né? Sempre. Então, o melhor que você se sentir bem, não, eu quero, use.
Mas nada Sim. Na verdade, a pessoa, quando ela se sentir, né, eu acho que ela tem que ter essa consciência também, né? Se ela teve sintomas gripais ou ela teve contato com alguém, né, que esteve positivo por causa de Covid, né, de estar utilizando a máscara, né? E nós decidimos por tirar, né, a obrigatoriedade, devido a também os enfrentamentos que a gente ocorre, né, dentro das unidades, né? As pessoas não querem mais utilizar máscara porque no transporte não usa mais, na empresa já não usa mais, né? E dentro da unidade a gente acaba tendo muitos enfrentamentos, né, com a obrigatoriedade do uso no nosso ambiente. E como a nota da Anvisa ela só recomenda, então a gente partiu também, né, seguindo o que a Anvisa baixou aí, e a gente então só recomenda o uso. A se pensar, né, Mariana e Faro e Adalberto, e pensar que há, sei lá, 2 anos atrás, a gente estava no desespero e sonhando com esse dia, né? Lembra? E um pouquinho antes daquilo, nem tinha vacina ainda. Era um desespero. Cidades correndo, feito loucos, atrás de respirador para o hospital. Que fase, não? Falo 2021, né? Foi ontem. Cara, né? Foi recente. Foi assim, uns anos que foram anos críticos, né? Que a gente teve uma quantidade de óbito muito grande. Eu falo superlotações nos hospitais, tinha gente que morria por falta de acesso, porque não tinha mais os respiradores, né? Eu falo, então, assim, né, se a gente for olhar quem estava vivendo, né, vivenciando essa situação do lado oposto, né, do lado do cuidado, né? Todo mundo desesperado, com medo, Imagina porque era algo né? desconhecido, ninguém sabia o que aconteceria. Você né? no campo administrativo e Mariana no setor de saúde lá. Então também, eu falo, né? hoje é uma conquista muito também, grande. Né, Adalberto? Lembra? Todo dia tinha os boletins o Davi mandava lá do hospital, com dezenas de pessoas na UTI, lembra? Internadas. Não foi fácil, e todo dia tinha falecimento, às vezes 2. Sim. Foi um tempo bem triste, né? Foi difícil de passar. Passou, graças a Deus, bem. né? Por isso que hoje a gente tem... em pouco tempo a gente incorpora os ganhos da vida à nossa rotina e rapidamente a gente esquece. Mas vamos lembrar que faz bem pouco tempo que a gente estava em pânico. Em pânico, realmente. Essa era a sensação de todos, né? Era um pânico, desespero, né? Desespero. Aí quando saiu a vacina, era aquela briga, né? Nossa, todo mundo queria tomar vacina. As pessoas até declaravam função, né? Que estava na ordem da vacinação, declaravam que ele era profissional, que ele tinha direito, né? E hoje nós temos aí a vacina e a população. E tá brigando para a não população liga. ir lá vacinar. O ser humano é bem complicadinho, né? Não é não? É bem complicado mesmo, bem né? complicado, porque a natureza vai fazendo a parte dela. O pé de maçã produz maçã, o pé de caju produz caju, o cachorro tem lá a tarefa de fazer a defesa dele, tal, do patrimônio onde ele mora, e não sei o quê. Cada animal, cada espécie está fazendo a parte dela. O ser humano realmente está complicadinho. Muito bom. Vamos entrar agora num assunto aqui que é muito aguardado, que é o CATEAMA. A partir de agora, vá se acostumando com essa instituição. CATEAMA. Este é o nome que está sendo dado ao Centro de Atendimento a Pessoas com Espectro Autista DEMATAM. Você vem ouvindo falar sobre autismo já há alguns anos, mais intensamente nos últimos tempos, e deve ter percebido que a demanda ou aumentou, ou finalmente houve uma conscientização e as pessoas buscaram por atendimento, enfim, as coisas mudaram, graças a Deus. Há hoje uma conscientização muito maior sobre isso, né? Que é o espectro autista, pessoas com espectro autista. E então a prefeitura, pelo que sei, está analisando um prédio que seria específico para a CATEAMA, para o CATEAMA, né? E outras providências estão sendo tomadas para que ele efetivamente entre em funcionamento dentro das melhores condições possíveis.
Por isso também que a Mariana Magna Bosco, que é articuladora de saúde mental, ela está aqui no nosso programa, né, Mariana? Eu queria que você falasse primeiro sobre parte disso que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o autismo existe provavelmente há muito tempo. Como agora todos passaram a saber um pouco mais sobre ele, fica a sensação de que nos últimos tempos os casos aumentaram. Foi isso ou não? Nesse caso, ou então sempre existiu e, no entanto, era desconhecido para as pessoas comuns? Das duas, uma, mas o que você acha? Na verdade, as duas coisas, As duas? Laércio, a gente vem notando um aumento considerável nos casos do transtorno do espectro do autismo. Houve, sim, uma maior conscientização que fez com que as pessoas se atentassem mais a isso e mais diagnósticos fossem feitos. Porém, há alguns anos, a gente teve mudanças nos critérios de diagnóstico, né? De transtornos globais do desenvolvimento, transtornos invasivos do desenvolvimento, passou-se a transtorno do espectro autista. Isso engloba uma gama muito maior de características. A gente não chama de sintomas, né? Porque, na verdade, ele é uma síndrome. Então, são características que fazem parte aí desse quadro. Então, nos últimos anos, a gente vê mais diagnósticos sendo feitos, uma conscientização maior, porém, ainda assim, o aumento não é explicado só por isso. Também porque aumentou mesmo. Aumentou mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente tinha aí uma prevalência de 1 em 100, depois de 1 em 50, e a última pesquisa relacionada a isso, a gente está em 1 para 36. Com tendência a aumentar? Com tendência a aumentar, isso. E por que, então, esses casos novos? Tem a ver com a modernidade? Com o quê? Tem muitos estudos ainda sendo feitos. Hoje, o que a gente tem ainda é muito pouco. Sabe-se que tem a ver com a condição genética e que não é um gene específico. São combinações de genes aí que daí são potencializados de acordo com o ambiente, são muitas coisas, que se chama até de epigenética, que junta a genética com as condições do ambiente. Então, na verdade, a gente tem muito poucas respostas sobre isso ainda. Tem que aprender muito ainda sobre isso. O que a gente sabe, percebe, é que, assim, a tendência é, sim, aumentar. E o que eu penso em relação a isso é que nós que estamos hoje, como profissionais de saúde, lidando aí com essa demanda, é nossa função preparar a sociedade, preparar os ambientes, preparar a sociedade em si mesmo para que essas pessoas tenham uma condição de vida cada vez melhor. Tanto na escola, quanto no lazer, quanto na saúde, que se possa não só eles se adaptarem à nossa realidade, mas a gente adaptar a realidade para essas pessoas, né? É uma realidade que em poucos anos essa prevalência vai aumentar muito mais. Quer dizer, a pessoa vai estar sempre suscetível a conviver de alguma maneira. Sim. E ainda que ele não seja o autista, ele vai ter que entender como é que isso tudo acontece e como. Atualmente, Daércio, a gente já tem escolas pequenas no município, que não são as maiores escolas, não, mas que já contam com mais de 20 crianças diagnosticadas. Isso sem falar nas crianças que ainda não têm o diagnóstico, né? E o que a psicologia acha sobre a ideia de algumas pessoas de que, bom, se é assim, então que tenha uma escola especialmente dedicada a eles? Alguém diria. Sim. O que a psicologia pensa sobre isso? Existem casos e casos, Laércio. O transtorno é um espectro, a gente tem diferentes níveis, 1, 2, 3 e 4, e esses níveis são classificações de acordo com as necessidades do sujeito, das necessidades de auxílio, né, de cuidados. Então, nós temos casos aí em que as necessidades de cuidados são poucas. E essas pessoas têm, lógico que têm
toda a condição de participar, sim, De uma escola comum. Comum, por exemplo. Né? Agora, casos onde o transtorno é muito mais pervasivo, onde existe uma demanda muito maior de cuidados, nós temos, por exemplo, a PAI. Nesse caso, a PAI. Sim, que daí tem toda essa questão educacional e os tratamentos juntos. Então, são situações diferentes, mas a inclusão é algo, assim, inevitável, né? Porque nós convivemos com pessoas que têm transtorno do espectro autista e temos que aprender a lidar com isso também. E quem é que diz que a pessoa tem o transtorno na classificação 1, 2, 3 e 4? Quem é que diz isso? Quem é que diagnostica isso? O diagnóstico pode ser feito e deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Não é só um psicólogo, por exemplo, que vai dizer isso? Não. Na verdade, quem dá o diagnóstico é o médico, ou um neuropediatra infantil, ou um psiquiatra infantil. Porém, a avaliação, no geral, é importante que seja feito por outros profissionais juntos. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, em algumas situações psicopedagogos. São esses profissionais que fazem a avaliação e que podem dar o suporte para que esse diagnóstico seja fechado. Tá. Foi bom entender isso aí. Porque, então, agora vamos falar, viu, Faro? Do CATEAMA, Centro de Atendimento a Pessoas com Espectro Autista de Matão. Ele decorre de uma lei municipal, pelo que a gente sabe, né? Mas não bastará a lei no papel, quer dizer, é uma série de providências. No âmbito da prefeitura e aquilo que é a atribuição dela agora para que essa instituição entre em funcionamento. Em que pé está isso na prefeitura, Faro? Certo. Ontem nós tivemos uma outra reunião, né, com a PAI, que será aí a nossa parceira, né, que nós vamos fazer o convênio com a PAI. A questão da alocação do imóvel já está ok, né? A princípio a PAI vai começar os atendimentos na sua sede, enquanto a gente resolve a adequação do prédio, inclusive o prédio que a gente já, né, viu ali, já está quase tudo certo. O antigo prédio da farmácia e o antigo prédio do Centrinho, né? Eu acho que tem tudo a ver ali, né? Uma continuidade de trabalhos, né? O Centrinho surgiu ali e o CATEAMA também provavelmente se instale ali, né? Já vimos a residência, foi dado ok pela PAI, eles aprovaram o prédio. Ontem nós tivemos uma conversa com relação, né, para a gente estabelecer algumas metas, né, como vai funcionar, como vai usar, qual é o sistema que isso vai ser utilizado, né? E a gente está na parte do plano, né, da implantação, né? Então agora a gente terminando essa questão, aí ver, né, nós vamos começar com um médico, quantos profissionais, vamos conseguir atender quantas crianças, né, quantas horas de atendimento. Deixa eu só colocar por etapas. Vamos para a parte física aí, né? Da implantação. Já decidiram onde vai funcionar, por exemplo? Sim. O prédio nós já vimos. O prédio. Aonde? Antigo prédio da farmácia. Ali do lado da cachaçaria, na rua Cesário Mota. Tá. E onde antes da farmácia era o Centrinho. Tá. Imobiliário, essas coisas? Então, toda essa parte a gente já está resolvendo também. Tá? Não seria nada que fosse demorado, quer dizer. Eu acho que uns 60 dias, eu acho que lá já vai estar sendo... Essa parte física aí já estaria em condições de funcionar. Em condições de funcionamento, né? Que aí ainda a gente tem que fazer algumas adequações, né? Colocar divisórias, montar algumas salas, né? E a questão do mobiliário e equipamentos de informática. Já que você é bem administrativo, né? Quem é que ficaria com essa função administrativa ali dentro? Do convênio? Do CATEAMA. Do CATEAMA, aí é a PAI mesmo, né? A própria PAI. A própria PAI. A gente só vai fazer a questão assim, né? A gente vai fazer a administração, né? Nós vamos disponibilizar as coisas que estão no previsto aqui no contrato, né? Da gente mobiliário, a questão dos equipamentos de informática e o sistema que hoje a saúde e entrega utiliza. Isso tudo para a PAI. Isso. Ela vai executar depois na prática e aí, provavelmente, né, Mariana, com qual especialidade?
Já que o assunto, às vezes, trata de multidisciplina, né? Multiespecialidade lá. Isso. Ele vai ficar como um serviço aí intermediário. Ele não é nem a APAE, nem o serviço público, né? Por ser um convênio, a APAE fica responsável por contratar esses profissionais. E daí será essa equipe toda. Neuropediatra, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas. E o município paga. Isso. Pedagoga, isso. né, Maria? Hã? Pedagogo, nutricionista. Tem A nutricionista. PAI Tem nutricionista. contrata o custo trabalhista, vamos dizer assim, desses Isso, funcionários todos. com esse convênio. A prefeitura repassa o município dinheiro repassa. e a PAI administra, Entendi. contrata e executa o trabalho com todo o know-how que eles têm aí na área, né? Deve ser o quê? De segunda a sexta, provavelmente? Sim. Acho que não tem questão de emergência, né? Não, a questão de Nesse segunda a caso aí é sexta segunda a mesmo. sexta mesmo, né? Sim, Isso. sim. Muito bem. O Ministério Público, o que tem dito a respeito? Tá, o Ministério Público, ele instaurou um Qual é o inquérito. promotor que está atuando aí? O Dr. Kleber. O Delfino. Dr. Kleber Delfino. Isso. Certo. E Ele aí, instaurou um inquérito civil, né, para acompanhamento desse processo, né? Inclusive, eu tenho que responder por esses dias, né, em quais os andamentos que nós... você também tem que prestar Isso, contas tem que disso aí prestar lá. contas, né, como é que está o processo, né? E como nós, né, fala assim, surgiu a lei, né? Já fizemos a lei e agora a gente está nessa questão daí da parte realmente de implantação, adequação do imóvel, né? Essas coisas. E a PAI, mas a princípio a PAI começará os atendimentos dentro da sua Que unidade. bom, né, gente? Eu estava lembrando agora, Fábio e Mariana e Adalberto, que acho que há uns 10, 12 anos ou mais atrás, eu me lembro de ter feito uma entrevista com a mãe de uma criança autista. Se eu não me engano, ainda foi na TV, lá embaixo, quando era lá no centro, ainda faz mais tempo então. E ela foi no programa porque ela falava, o meu filho, as pessoas não sabem, eu tenho sofrido muito, ele também, por conta disso. Ela veio dar um depoimento, né? E eu me lembro que ela falou, que aí quando eu falei para ela, mas como assim? Em quais situações, por exemplo? Aí ela disse que estava no mercado com uma criança, e a criança teve toda uma série de reações lá na hora. E uma senhora que estava perto dela, você olha, isso é falta de chinelada na bundinha. Ela deu esse exemplo na época. Aí eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil, né, para as crianças e para as mães, por exemplo. Hoje tudo vai se tornando mais fácil, as pessoas já estão sabendo mais e tudo, né? Mas naquele tempo, Mariana, mas vou colocar coisa de mais de 15 anos atrás. Você imaginou o que devia ser? E acho que foi por conta de tudo isso que se investiu tanto nesses trabalhos de conscientização nos últimos anos. Eu me lembro que quando o Centrinho mudou para o prédio novo, em 2012, foi, acho que em março de 2012, daí no próximo abril, né, foi a primeira passeata que a gente fez com o pessoal da PAI, com o pessoal da educação e o pessoal do Centrinho, que ainda foi ali na frente do Centrinho. Foi o primeiro movimento grande que a gente fez da conscientização. E desde então esse trabalho vem acontecendo todos os anos, a gente tem tido muito apoio da imprensa para isso, muitas coisas sendo muito mais divulgadas e estudadas aí, para que essas situações ocorram cada vez menos, apesar de ainda acontecerem. Aí houve uma organização também por parte das mães, né? Elas montaram também. grupos, né? Eles são bem atuantes, As mães né? são super. Então isso vem feito, acho que é a diferença, Ajuda. Em trazer Dentro essa do- conscientização para a população. E tanto que tudo isso, né, toda essa lei, essa lei, na verdade, é uma política pública, né? Torna-se uma política pública municipal. E, mais uma vez, na minha opinião, assim, Matão sai à frente. Porque, por exemplo, quando a gente inaugurou o Centrinho há 30 anos atrás, não se falava em política pública de saúde mental, não se falava em atendimento especializado, tinha. e Matão entrou aí. E agora, mais uma vez, antes das políticas públicas do Ministério e do Estado, Matão está investindo nisso. Eu ia falar, o Estado e a União, na prática, a gente não percebe eles, né, Roberto? Não. No noticiário, pelo menos, preocupados com isso. Em 2012 saiu uma lei, né?
que institui A RAPS, isso. né? E institui também a questão do deficiente, mas ela é muito ampla, né? E assim, e nada foi se executado disso, né? Quer dizer, Nada foi se implantado. de novo, né? Na verdade, assim, né? O município tem que arregaçar as mancas, catar o seu dinheiro e montar e fazer. Quer dizer, se é um município lá de uma região mais pobre do país, desculpa a expressão, mas tá ferrado, porque e a lei como é que ela ele vai fala fazer? Não tem dinheiro às vezes nem pro... E a lei ela fala do deficiente, né, do acesso, tudo mais. Só que ela fala, né, até da questão de fornecimento de bolsa de colostomia, né, acesso a prédios, né? Ela trata de todas essas questões, mas ela não implanta, na verdade, nada, né, fisicamente assim ou financeiramente, né, para o município custear suas despesas. Mas nada impede que o município, como o Matão fez, legisle sobre isso e crie suas próprias... o Estado agora que está tendo um movimento aí... eu vi lá do que governador... eles fazendo um chamamento público para credenciar mas serviços. Nos governos anteriores eu não vi nada dos governos tucanos. De novo, eu não me lembro de nada que fosse teve. A questão do autismo lembrada no noticiário. Agora o governador Tarcísio parece que tem essa preocupação. O governo federal... Se tem, a gente não percebeu, pelo menos, né? No Congresso deve ter alguma iniciativa lá, mas também pouco se sabe a respeito. Acho que o município sai à frente e faz sua tarefa muito antes, talvez se antecipando aquilo que logo, logo todos os demais vão ter que fazer, não é, Mariana? Na verdade, na legislação do Ministério, o autista, para a saúde, o autismo se enquadra ali no atendimento pelo CAPS infantil. No município, a gente não tem o CAPS infantil, nós temos o centrinho e assim, lutamos para permanecer com ele ao invés de transformá-lo num CAPS infantil, porque ele atende, o centrinho acaba atendendo uma demanda muito maior do que um CAPS-I atenderia. Mas para a política do Ministério, o autismo ainda fica dentro do atendimento num CAPS. Ô, Mariana, como é que fica? Sabendo-se que a escola é um local de detecção, quer dizer, lá o professor percebe muito, que às vezes a mãe e o pai não perceberam. A escola tem tudo a ver. Mas você falou das especialidades aí que vai ter no Catiama, mas e as escolas estão fora desse processo ou de alguma forma eles vão estar no esquema? Nessa política pública envolve as tarefas de educação, as tarefas da assistência social, né? Mas o Catiama será um serviço vinculado à Secretaria de Saúde. Os encaminhamentos para esse serviço vão ser feitos através do centrinho. O centrinho continua sendo a porta de entrada. O centrinho ainda que atualmente atende os autistas e que temos a equipe multidisciplinar. Porém, a demanda estourou, foi um boom aí, tanto de autismo quanto de outras coisas. A própria pandemia fez com que hoje a nossa saúde mental, assim, tá bombando, como dizem, né? Tanto que apareceram tantos nomes novos de transtorno, né? Muitos. Burnout, né? Vários nomes novos aí que a gente assusta, viu? A gente tá com uma demanda, assim, crescente em todas as áreas de saúde mental. E com isso, a capacidade do centrinho, assim, se exauriu, né? E diante de uma demanda tão específica e tão crescente, o município pensou aí nessa alternativa. A escola vai fazer o quê? Vai continuar encaminhando para o centrinho. Para o centrinho. O centrinho faz o quê? Uma triagem? Uma triagem e uma avaliação. A equipe do centrinho já foi treinada agora. A gente já se reuniu com o pessoal da PAI, agora no mês de abril, inclusive, que foi uma atividade do mês de conscientização. E o pessoal da PAI aí fez todo um treinamento com a gente estudou junto alguns instrumentos de detecção de sinais do autismo, que quando a criança chegar no centrinho, os nossos profissionais vão aplicar essa avaliação, fazer essa avaliação e encaminhar os casos para o Catiama. Ô, Faro, aquilo que já era bom, o centrinho, quer dizer, ganha agora um baita de um aliado, não só a PAI, né? Mas também... Eu falo a gente, centrinho, né, pela sua excelência em prestação de serviços, né? Sempre foi bom, né? Eu falo, a gente também chega num limite, né, em que a estrutura, né, até a questão estrutural do prédio permite, né?
Falei, então a gente, na verdade, tem que buscar aí outros parceiros, temos que buscar profissionalização, né? Especialização, na verdade. Né? Na prática, então, para a gente encerrar, isso entra em funcionamento quando? Olha, ontem, na reunião que a gente teve, tem algumas coisas para a gente fazer adequação, né? O plano de implantação, com quantos profissionais começamos, né? Onde vamos começar. Temos essa tarefa ainda para corrigir, né? Agora a gente aguarda aí a questão do que eles vão nos apresentar, qual a capacidade, né, de início também, mas provavelmente eu acho que dentro aí de uns 30 dias a gente já deve estar com o serviço funcionando na APAE. Uma boa notícia. Muito obrigado, Faro, Mariana também, que tudo corra bem. Acho que a população vai ter um grande ganho com isso. Com certeza. Considerem o que eles lembraram muito bem aqui. Quer dizer, é verdade que a maioria das cidades maiores que Matão não tem e ainda não cuidaram disso. Matão está chegando de novo na frente nesse atendimento. Isso é alentador. Isso é muito bom e é razão de orgulho. Acho que a gente tem que estar sempre com a crítica naquilo que não está legal, mas também admitir que nós temos nossas virtudes aqui, né? Nós temos as nossas virtudes em Matão, pô. A virtude do trabalho, principalmente, que eu acho que é uma marca do matonense, é o trabalho. E, enfim, tantas instituições. O terceiro setor de Matão, que é tão bom, né? Tem entidades, prestadores de serviço e tal, e gente que faz enfim. E eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para aquilo que é bom. Não se trata de estar elogiando. Não está elogiando. Mas render, tirar o chapéu para aquilo que é bom e que nós temos aqui, né? E é isso. Obrigado, Mariana, pela presença. Obrigada a vocês. Um abraço, viu? Mais adiante, viu, Fara, quando efetivamente entrar em funcionamento, a gente vai voltar nesse assunto aqui. Por hora, muito obrigado, viu? Correto, agradeço a oportunidade. Só para dizer aí agora, né, falar, a gente não fez isso, acabou, né? Na verdade, agora a gente vai em busca aí da implantação de um CER, né, que é um centro especializado em reabilitação. E aí já estamos correndo atrás, a ver se a gente consegue, né, mediante aí o Ministério da Saúde, se a gente consegue implantar um CER aqui no município de Matão, que venha aí, eu acho que atender também, né, a ampliação dos nossos serviços. Isso mesmo. Né? E o CER que tem definido, né, enquanto região de saúde, Matão ficaria, né, com a questão da reabilitação, protetização auditiva e reabilitação na área de audição. Isso. E que aí a nossa parte que hoje a gente utiliza o CISA de Araraquara, né, que é a nossa única referência. Passaria a ter. Aí a gente passaria a ter em Matão. Uma boa notícia. Para a nossa região. Reabilitação intelectual. E auditiva. Tá? Bom, mas vamos correr atrás disso. Vamos ter um momento certo para isso, né? E que venha logo também, para logo a gente fazer outra entrevista a respeito disso. Obrigado, viu, Faro, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição. Mariana, também, obrigado, viu? Obrigada Bom dia, a vocês. obrigado por Bom vir. dia.